Ao lado do pastor Roberto, da Primeira Igreja Batista de Itaporanga. Primeiro, pastor, 40 anos, 4 décadas, Igreja Batista aqui na cidade de Itaporanga, levando a palavra de Cristo, palavra de Deus a Itaporanga e a todo o Vale do Piancó. Quero saudar a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando através da CVN, agradecer a Júnior Viriato por esse apoio, por essa cobertura tão especial que tem dado a esse evento. Nós estamos muito felizes por Deus nos dar essa oportunidade de podermos comemorar os 40 anos da Primeira Igreja Batista de Itaporanga, celebrando também o centenário da nossa Convenção Batista Paraibana. E a nossa igreja está muito feliz, se preparou muito, estava muito ansiosa para esse momento de celebração do povo batista paraibano. E o nosso propósito aqui é passar aqui e convidar a população, convidar todas as pessoas para se alegrar juntamente conosco. Hoje à noite, a partir das 7 horas, vai ter início a abertura oficial da Convenção Batista Paraibana, estendendo-se até domingo. E nos 100 anos da convenção, nos 40 anos da nossa igreja, a gente vai ter a alegria de receber no nosso templo, como orador oficial, o pastor Marcos Monteiro. O pastor Marcos Monteiro foi o primeiro pastor aqui da igreja que no dia 2 de dezembro de 84 organizou a Primeira Igreja Batista de Itaporanga. Ele ainda é solteiro, hoje vai estar com a gente, já casado, e ele é pastor da Primeira Igreja Batista Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Ele vai estar com a gente, já está na cidade, e vai estar com a gente trazendo uma palavra de Deus, hoje à noite, amanhã e também no domingo. A história da nossa igreja aqui na cidade, nesses 40 anos, tem sido uma história muito bonita. Homens de Deus, mulheres de Deus, que ajudaram a construir, a escrever essa história. E a gente vai poder relembrar isso e a gente vai poder agradecer a Deus por essas vidas que passaram aqui e pelas vidas que ainda serão alcançadas pelo poder do Evangelho. E a Igreja Batista, ela trabalha em conjunto também, na parte de evangelização e também muitos trabalhos sociais que a igreja vem realizando, tanto em Itaporanga quanto também na região. Quem não se lembra dos projetos que foram realizados aqui, o projeto Água Viva, e de lá para cá outros projetos, né, pastor? Com certeza. Desde os anos 80 até hoje, a igreja sempre se preocupa com esse braço da sua obra. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E esses são os pilares da nossa igreja. A palavra de Deus, a Bíblia, o compromisso com o ensino da palavra de Deus, a comunhão, a unidade do povo de Deus, o partir do pão, que é justamente entender que a gente não pode comer sabendo que existem pessoas que estão passando necessidade sem a gente olhar para essas vidas. Então é uma igreja que chega e que alcança. Nós temos tido uma grande contribuição, principalmente através do projeto Água Viva, na época que trouxe para essa cidade irrigação, naquela época que não tinha água, para muitas cidades que não tinham, como por exemplo Aguiar, Igaraci, e aqui na nossa cidade os centros comunitários, que fez com que a história nossa ficasse escrita aí na contribuição com a nossa cidade. E ainda hoje a igreja se preocupa muito com essa área social, com a ajuda na dependência de pessoas, de dependentes químicos, no envio, no cuidado dessas pessoas. Então é uma igreja atuante que se preocupa muito com o bem-estar do povo, que a gente entende que para as pessoas serem realmente felizes e saudáveis, elas precisam estar bem espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E a nossa igreja tem tido esse cuidado durante esse tempo todo. E desses 40 anos, a igreja continua com a mesma essência batista, né? Isso não mudou, permanece a mesma essência, as mesmas portas abertas para recepcionar aquelas pessoas que procuram a igreja. Isso. A nossa história é uma história bonita, a história da denominação batista é uma história bonita, o compromisso com as Sagradas Escrituras. A gente não abre mão disso, com o ensino verdadeiro da palavra de Deus, compromisso com a obra missionária, missões, fazer missões. Foi a missão que Jesus Cristo deixou, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos, esse é o propósito nosso de fazer discípulos, e a igreja está aqui escrevendo essa história e fazendo isso. É uma igreja onde as pessoas, a sua diretoria, as pessoas ajudam, trabalham, então quem está aqui não trabalha sozinho. O pastor é mais um servo dos muitos servos de Cristo que tem na igreja, e fica a nossa gratidão a esses irmãos. Passaram aqui durante esses 40 anos, antes mesmo de ser igreja, a missionária Ruth Martins, depois a missionária Leocídia, que ajudou na implantação desta igreja aqui, o pastor Marcos, que serviu ao Senhor aqui, depois a família Cirino, não preciso nem comentar, nem falar do pastor Cirino e a irmã Regina, que são muito conhecidos aqui na nossa cidade, e desde 2001 Deus me deu a graça de poder estar junto com esses irmãos, servindo aqui, crescendo junto com eles. Então a história da nossa igreja é uma história muito bonita, e eu quero convidar a todos para se fazer presente e participar dessa história junto conosco.
Para a gente finalizar, a Igreja Batista também ela é conhecida pela autonomia das decisões em grupo. Não é uma igreja que tem dono, que tem uma liderança maior, que toma as decisões. Tudo é passado por um crivo por parte dos membros que fazem parte das diretorias internas da igreja. Isso. O governo da nossa igreja é um governo democrático. Eu chamo sempre democrático e teocêntrico, porque Deus primeiro, depois a igreja em assembleia. Quem toma as suas decisões é a própria igreja em assembleia. Agora, essas decisões não podem ferir os princípios da palavra de Deus, porque a gente entende que Deus é o centro. Cristo é o cabeça da igreja. Ele que criou a igreja, que instituiu, e ele é que sustenta a igreja, é ele que dirige a igreja, e todas as nossas decisões são baseadas na vontade de Cristo. Mas aqui não tem uma igreja onde é o pastor que manda. Muitas vezes as pessoas veem, não, o pastor é o dono da igreja. Não, o pastor é um servo dos servos. Eu sempre digo na Igreja Batista que o menor da igreja é o pastor. Por quê? Porque ele é servo de Deus e servo da igreja. Então ele é o servo dos servos. E aqui na igreja a gente tem pessoas que entendem, que compreendem isso. As suas decisões são tomadas em conjunto, em assembleia. Todas as terceiras, quartas-feiras do mês a gente se reúne para realizar a Assembleia Administrativa da Igreja, aprova-se os relatórios financeiros, os relatórios dos departamentos, tudo com muita transparência, muita abertura para que as pessoas possam perguntar, possam opinar, possam fazer parte da igreja. E assim, nesses 40 anos, é uma marca nossa, a autonomia da igreja e a sua independência. A igreja não vive com recursos do Estado, não vive com recursos da Prefeitura, por isso que a gente está aqui. A gente está para ajudar o Estado, está para ajudar a Prefeitura em tudo que é segundo a vontade de Deus e para o bem da sociedade. A gente está junto. É contrário à palavra de Deus, então a gente se posiciona contrário e com os nossos pensamentos sempre firmes, entendendo que os princípios da Bíblia não mudam. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é eficiente, é suficiente, é eterna, é imutável, e a gente não pode abrir de mão desses princípios. Para quem está nos assistindo agora, deixe novamente o seu convite para estarem presentes aqui na convenção, no aniversário da igreja de 40 anos. Então eu quero aproveitar esse momento para lançar um convite especial para você que está nos acompanhando nesse instante. Hoje, a partir das 19 horas, aqui no templo da nossa igreja, a Avenida Doutor Manuel Medeiros Mais, 137, no centro, no coração de Itaporanga, a nossa igreja se encontra com as portas abertas, mas não somente no templo, mas muito mais ainda com as portas do nosso coração abertas para receber a cada um de vocês. Então nos dê a honra da sua presença aqui conosco e venha celebrar os 40 anos da primeira Igreja Batista de Itaporanga, 40 anos resplandecendo a luz de Cristo nesse lugar. Deus abençoe, um forte abraço a todos. Júnior, muito obrigado por essa oportunidade.